Amém. Santo Deus, Pai amado, nós te entregamos esse momento da palavra nas tuas mãos, Senhor. Te entregamos a vida do pastor Daniel, Senhor. Enquanto ele está aqui ministrando a sua palavra, Deus, que você guarde a sua família, guarde a sua esposa, guarde seus filhos, guarde os seus, Pai. Pai amado, livra este lar, a família dele, de qualquer seta do inimigo, Pai. Porque nós sabemos, Deus, que quando nós declaramos a tua palavra, o inimigo não está feliz, o inimigo não está satisfeito, e ele vai tentar de alguma forma. E nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Que a palavra, Pai amado, venha entrar dentro do nosso coração. Tira toda a distração. Tira tudo aquilo que pode nos afastar, Pai, de receber o que o Senhor tem preparado para nós. Porque eu sei, Senhor amado, que nada veio do pastor Daniel. Tudo veio de Ti, Senhor. E quando vem de Ti é bom, é perfeito e é agradável. E vai sim edificar as nossas vidas. Assim como já edificou a dele, Pai. E ainda vai edificar, porque a palavra passa primeiro por ele para vir para nós, igreja, Senhor. E nós somos gratos com isso, Senhor, porque o Senhor trabalha nos mínimos detalhes, Senhor. Que nesse momento, Pai, nós venhamos receber do alto a sua instrução, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus fiel. Glória a Deus. Para quem não conhece cadê a diaconisa Neuza? Ela deu uma descidinha? Ela é professora hoje. Para quem não sabe, a Neuza ela tem 75 anos, né? E é minha sogra. Se ela não tivesse na presença do Senhor, ela não estaria da mesma forma que você a viu aqui na frente. Então é a presença do Senhor, que nos alimenta, é a intimidade com Deus que renova as nossas forças, e a nossa comunhão precisa estar primeiramente no Senhor, né? A nossa visão precisa estar primeiramente em Deus, porque se eu estou buscando o Senhor sempre em primeiro lugar, o Senhor ele acrescenta todas as coisas. A saúde ela vem, no dia mal o Senhor ele nos sustenta. Por quê? Porque eu tenho a palavra do Senhor, eu estou sendo direcionado pelo Senhor, estou sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu busco do Senhor a resposta, certamente eu não saio da mesma forma que eu cheguei. A resposta ela vem sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Conforme ela leu, né, no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. Muitos esperam, amados, muitos esperam receber do patrão, muitos esperam receber de outras pessoas, muitos esperam receber das suas próprias forças, mas a palavra foi lida aqui, de onde vem o meu socorro? Na hora do desespero, na hora da aflição. Aí o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você conhece um outro Deus que fez o céu e a terra, amado? Você conhece um outro Deus que fez todo o universo? Ou que cooperou para ajudar em todo esse universo? Você conhece algum outro Deus? Não há outro Senhor. E muitos cientistas querem explicar, né, a teoria e explicar algumas situações. Como é que o vaso, nós que somos vaso, a palavra de Deus, né? Como que pode o vaso falar para o oleiro, você fez dessa forma, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado? Não tem como, nós somos vaso. Foi o Senhor quem nos criou, né? Foi o Senhor quem nos formou. Então não tem o que questionarmos ao Senhor. O vaso não questiona, o vaso ele simplesmente se coloca. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui na sua presença. O Senhor ele protegerá a sua saída e a sua chegada. Mas desde que, vamos lá para o Salmos 91, desde que, no Salmos 91, a palavra de Deus, ela inicia falando assim, Quem que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa? Ninguém deixa? Ninguém? Quem já deixou?
Alguns já deixaram, ou quem está nos assistindo às vezes deixa, né? Se nós deixarmos a Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia, essa Bíblia aqui é um livro, né? Se eu deixar ele aberto ou fechado do lado aqui, ele vai continuar sendo um livro, né? De papel como outro qualquer. Agora passa a ter autoridade, a ter poder sobre as nossas vidas quando? Quando eu leio em espírito e em verdade, quando eu começo a praticar o que aqui está escrito. Do contrário, vai ser como se eu tivesse um ídolo. Eu coloco um ídolo aqui para me proteger, para me guardar. A Bíblia, que é um livro, não pode mexer. Criança, tira a mão daí, que é a palavra de Deus, né? E às vezes a gente até briga com a criança porque está mexendo, né? Claro, tem que ter cuidado para não rasgar. Porém, a gente não precisa ter aquele excesso de zelo falando assim, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa estar onde? Guardada na nossa mente, descer para o nosso coração e a gente praticar essa palavra do Senhor. Do contrário, ela só vai juntar pó aonde está lá, né? Amém? Então, Salmos 91, que alguns deixam abertos, né? Alguns deixaram aberto algum dia. O Salmo 91 começa assim: aquele que abriga no esconderijo, aquele que habita no esconderijo, ou aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Mas aí, antes de nós darmos sequência nesses salmos muito conhecido, a gente precisa relembrar do que é que nós estamos falando. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da presença de Deus. Eu estou falando de nós estarmos escondidos na presença do Senhor. Nós estamos falando aqui, a diaconisa Neuza falou agora há pouco, sobre o quê? Sobre intimidade, que a pastora Simone um dia pregou aqui sobre intimidade, e ela até é manhosa, né, com o pai. Papai querido, me abraça, me coloca no seu colo. Isso é intimidade com o Senhor. Então, não tem como eu ler o restante desses salmos se eu não prestar atenção no que eu estou lendo aqui nesse primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: aquele que habita, aquele que está no esconderijo, aquele que está na intimidade, aquele que está na presença do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Estar na presença do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor, né? Na presença de Deus, essa mensagem aqui, título dessa mensagem: na presença de Deus, sou adorador e tenho bons pensamentos. Na presença de Deus, sou adorador e tenho bons pensamentos. Onde eu tenho habitado, aonde eu tenho ficado, com quem eu tenho ficado, aonde eu tenho me escondido, quais endereços que eu tenho ficado, né? Aonde eu tenho habitado, aonde eu tenho descansado. Aonde que eu tenho descansado? Aonde você tem descansado, amado? Aonde? Você tem descansado em pessoas, né, que estão ao seu lado, ou você tem descansado na presença do Senhor? Você tem habitado com pessoas, ou tem habitado aí na presença do Senhor, na casa de Deus? Porque quem é casa de Deus? Quem é casa de Deus? Nós somos casa de Deus hoje, né? Hoje nós somos habitação do Senhor. Onde tenho colocado os meus pensamentos? Ontem à noite a pastora Simone falou assim: o que você vai falar amanhã? Eu falei: eu não sei, mas eu acho que eu vou falar Salmo 91, vou falar de Isaías 55, vou falar de 1 Coríntios 10. Mas eu falei isso assim, mas aí hoje de manhã eu estava lá e eu comecei, orei ao Senhor, e ali em comunhão com o Senhor,
E aí, certamente foi essa mesma palavra. Como é que é? Aí ela falou assim, eu falei isso, aí ela respondeu, você poderia pregar para mim então. Aí eu falei, pregar para você? Mas pregar para você o quê? Aí o que você respondeu? E o que eu respondi? Deleite no Senhor. Ela perguntou, né? O que você pregaria para mim? Aí na hora eu falei assim, deleite do Senhor, descanso no Senhor. Na verdade não é para ela, é para mim, é para ela, é para todos nós nessa manhã. O Senhor, Ele tem um repouso para as nossas vidas. O Senhor, deleite do Senhor, repouso. Eu vou descansar nos braços do Senhor, porque eu sei que Ele pode me conduzir a águas tranquilas. É Ele quem refrigera a minha alma, amado. É o Senhor quem refrigera, é o Senhor quem cuida de nós. Muitas vezes nós colocamos as nossas forças. Você sabe por que a gente se decepciona muito? Porque a gente quer fazer as coisas com o nosso braço, do nosso jeito. E aí o Senhor, Ele fica só olhando, a gente querendo resolver a situação do nosso jeito. E Ele fala assim, descansa em mim, eu estou aqui, o Senhor está esperando somente uma palavra sua, para que você possa pedir e Ele te direcionar. E aí nós ficamos ansiosos, por quê? Porque nós não conseguimos resolver as coisas com as nossas forças, do nosso jeito. Nós não colocamos diante do Senhor, Senhor, está aqui essa situação, está nas suas mãos, eu vou descansar em Ti, porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim é o melhor. Muitas vezes nós não entendemos também, sabe, nós confiamos nas nossas forças e nós nos decepcionamos com as nossas forças, quando nós queremos resolver do nosso jeito as questões. Nós não fazemos do Senhor o nosso abrigo, não fazemos do Senhor o nosso refúgio. E aí a gente se decepciona e ficamos tristes conosco mesmo. Por quê? Porque nós não esperamos em Deus, nós não confiamos totalmente no Senhor. Então, onde eu tenho colocado os meus pensamentos? Porque lá no Salmo 91 eu leio: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, né? Esse pode dizer, e aí nós vamos ler depois o que é que nós podemos dizer. Então, aonde eu tenho habitado, onde eu tenho descansado, aonde eu tenho colocado os meus pensamentos? No livro de Isaías 55, do verso 6 ao verso 9, quando que eu li essa palavra, amados? Quando que eu li essa palavra? Isaías 55, hoje de manhã. Todo mundo, né, que tem aí que está aí nos grupos aí, recebeu Isaías 55, o áudio que nós lemos, é a palavra de hoje. E Isaías 55, do verso 6 ao verso 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Buscar o Senhor, clamar ao Senhor, clamar por Ele enquanto Ele está perto, porque os pensamentos, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor, Ele está muito além dos nossos pensamentos. O Senhor, quando nós vamos fazer algo, o Senhor, Ele já foi lá na frente e já resolveu todas as coisas por nós, amados. Buscar o Senhor, clamar por Ele. No verso 7 aqui,
O verso 7, vamos voltar aqui no verso 6. Vamos voltar no verso 6. Busque o Senhor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Clame ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscar ao Senhor, clamar por Ele enquanto Ele está perto. Como é que eu posso falar lá do Salmo 91, do primeiro versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra, né? A sua sombra pode dizer. Mas aí, esse que habita lá no esconderijo, o que que ele faz? Aqui no verso 6 aqui, ele busca o Senhor, ele clama pelo Senhor, ele está com intimidade com o Senhor, está na presença do Senhor. No verso 7 diz assim, ó, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e o homem mau abandone os seus pensamentos, e volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Um dia nós tivemos maus pensamentos. Um dia eu andei de forma errada. Eu, você, todos nós, um dia nós caminhamos de forma errada. E aí nós chegamos na presença do Senhor. Ele falou aqui o quê? Que Ele dá o seu perdão de bom grado. Agora, quando nós estávamos andando de forma diferente lá fora, nós conhecíamos esse Salmo 91? Não? Não ou sim? Nós conhecíamos. Agora, eu conhecia o Salmo 91 quando eu não estava na presença do Senhor. E aí ele fala aqui, ó, dos maus pensamentos. Como é que eu posso falar assim, Senhor, que está rolando aí, irmão? Está tudo certo aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é que eu posso falar isso se eu não estiver caminhando de acordo com a vontade do Senhor? Porque os meus pensamentos não eram os pensamentos do Senhor. Aí ele fala assim, que o mal, aquele que pensa mal, abandone o seu caminho mal, abandone os seus pensamentos ruins, e eu o perdoo de bom grado. Ou seja, eu te recebo de coração aberto. E aí esse sim pode dizer ao Senhor, né? E pode orar ao Senhor, aquele que habita, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu sei que o Senhor me protege, porque eu ando conforme a sua vontade, eu ando conforme o seu querer. Aí ele segue, né, o texto aqui no verso 8, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem o meu caminho são os vossos caminhos. O pensamento do Pai e o caminho do Pai nos leva para onde? O pensamento do Pai. Vamos refletir comigo? O pensamento de Deus e o caminho de Deus nos leva para onde? Para onde que o caminho de Deus e os pensamentos de Deus nos leva, amados? Para onde? Mais presença, mais intimidade, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar. Os nossos pensamentos, amados, os nossos pensamentos são alimentados. Como que os nossos pensamentos são alimentados? Como que eu alimento o meu pensamento? Como que eu alimento o meu pensamento? Eu alimento de 5 formas, não é? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Não é isso? Nós nos alimentamos, alimenta o meu pensamento dessa forma. Quem tem rede social aqui sabe ultimamente o que as redes sociais têm apresentado para a gente, amado. Vídeos, Facebook, tudo mais. Você sabe do que é que você tem
se alimentado. Eu tenho me escandalizado ultimamente no Facebook. Eu vejo alguns vídeos de política e alguns vídeos sem graça para dar risada um pouquinho, mas às vezes eu me surpreendo com alguns vídeos que Satanás coloca no meio, né? Porque eu não clico em coisas indecentes, não clico em nada disso, e de repente vem. Por que que vem? Por que que vem? E eu fico escandalizado. Se eu fico escandalizado, então eu tenho que parar de olhar até esses que de repente não tem nada a ver. Entende? Então, como é que você tem se alimentado? Como você tem se alimentado? Eu estou enxergando, né? Eu estou enxergando, tudo que eu enxergo, eu estou captando, né, doutora? Tudo que eu estou enxergando, eu estou captando. E aí está entrando aqui nos meus pensamentos. Do que eu estou me alimentando, está vindo aqui, eu estou ingerindo, está vindo para os meus pensamentos. Do que eu estou ouvindo, está vindo aqui para os meus pensamentos. Por isso que o Senhor diz, que o salmista diz, é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Porque aqui na casa de Deus você vai meditar o quê? Vai meditar na palavra do Senhor. Você vai meditar nas coisas do Senhor. Aqui você de repente está vendo a sua rede social aí que recebeu uma orientação para você tirar os seus pacotes de dados para você ver só a palavra, né? De repente, se você viu alguma coisa errada, clicou em alguma coisa errada que apareceu aí, e aí, você viu, e para apagar isso da sua mente, como é que faz? Oração, clamor, porque a imagem ela fica na mente ali. Então, do que é que nós temos nos alimentado? Do que é que você tem se alimentado? Pergunta aí para o seu irmão, do que é que você tem se alimentado? Por isso que a gente, toda a palavra do Senhor, todo culto, a gente fala, a gente insiste em falar, se alimente da palavra do Senhor, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, prefira dar preferência a louvores do que outras músicas. Por quê? Nós falamos a semana passada a respeito disso, durante a semana, né, na DEF. Tem problema eu ouvir outras músicas? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas as músicas que não são louvores, o que vai acontecer você ouvindo só músicas, amado? Você vai estar alimentando o que em você? Você vai estar alimentando as suas emoções, os seus desejos, a sua alma, a sua carne, a irmã falou, a sua carne. E aí quando você ouve louvor, você não alimenta a sua carne, você adora a Deus. Então, por isso que a gente fala, tem problema você ouvir uma música? Não há problema, mas vai estar te edificando em alguma coisa? Vai estar alimentando a sua carne. Agora você está pronto para resistir às obras da carne? E as obras da carne quais são? Várias, né? Várias. Impureza, lascívia, aquelas obras da carne lá de Gálatas, de Efésios, né? É isso? Gálatas 5. De Gálatas... Oi? Gálatas 5, olha lá. As obras da carne quais são? Obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, embriaguez, orgia, inveja e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, não sou eu que digo, né? Mas é a palavra que está falando. Nós precisamos. A carne ela não entra no céu. A carne ela vai ficar. O que vai para o céu, o que é? O nosso espírito, né? É isso que vai para o céu. A nossa carne vai ficar e ela vai ter que ser queimada, ela vai ter que ser massacrada ou transformada, né? Vai ter que ser transformada. Glória a Deus. Os nossos pensamentos, então, eles são alimentados dessas 5 formas, amado. Dessas 5 formas.
Pensamentos e caminhos do Pai são os mais belos, amados, para a nossa vida. Os projetos do Senhor são melhores do que o nosso. O que Ele tem para a nossa vida é muito mais além do que aquilo que a gente pensa ou espera. O Senhor, Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Amém? No livro de Jeremias 29, do verso 11 ao 13. Jeremias 29, do 11, vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem como? De todo o coração. Fala para o seu irmão aí, todo o coração. Fala para ele, sabe aquela reservinha? Olha aí, olha no olho da pessoa que está do seu lado aí, fala, sabe aquela reservinha que você deixa e não quer deixar ser preenchido? Sabe? É todo o seu coração. O Senhor nos pede para buscar de todo o nosso coração. O Senhor, Ele tem um projeto para cada um de nós, amados. O Senhor, Ele tem um projeto para cada um de nós. Projetos prósperos e de esperança e de um lindo futuro. O Senhor, Ele tem um projeto para cada um de nós aqui, de um lindo futuro. Não atrapalhe, amado. Não atrapalhe o projeto de Deus para a sua vida. Você sabe quem retarda, quem faz com que os planos de Deus demorem sobre a nossa vida para ser concluído? Você sabe quem? Eu e você. Só chegará em nossas mãos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas quando nós estivermos prontos para poder receber. Não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é bom, perfeito e agradável. Às vezes nós passamos por alguns processos e nos rebelamos, né? A gente se rebela, a gente se revolta e a gente quer que aconteça as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. A gente inverte a situação, a gente inverte os valores. Eu costumo sempre falar a respeito de vida simples, né? E tem algumas pessoas que não querem ouvir essa instrução que eu dou, né? A vida simples. O que é vida simples, né? Você estuda, você vai se formar, depois que você se formou, aí você vai namorar, você está namorando, vai noivar, aí você vai casar, aí depois que você casar, você vai ter intimidade sexual, não é assim que acontece? Aí você vai ter filho, aí você vai ter seu emprego, e aí você vai dormir. Depois que trabalhou, você vai acordar para o seu trabalho. Aí no final de semana você vai se reunir com a sua família. Nossa, que chato, pastor. Essa é a vida de um cristão. Vou adorar ao Senhor, né? É assim. E aí a gente inverte. A gente começa a inverter a situação. Inverte tudo. Eu não vou entrar nos detalhes, tá? A gente inverte a situação. E aí a gente inverte toda a situação e o projeto que Deus tem para a nossa vida,
E aí, amado? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, e aí? O que é que nós vamos fazer agora? Você falou para ele, filha, que você quer vida simples com ele? Hã? Ó, vocês aí, ó. A gente inverte. E quando nós invertemos esses valores, nós invertemos essa situação, quem é que paga o preço? A gente mesmo paga um preço e acaba pagando um preço, né? Essa questão de pagar preço, tem pessoa que não gosta que eu fale a respeito disso. Mas pagar preço, sabe o que é? É pagar preço pelo fruto da sua desobediência, daquilo que a gente fez de errado. A árvore e os seus frutos, não é? Ô pastor, está ficando pesado o clima, vamos aliviar? Vamos aliviar um pouquinho? Né? A gente acaba pagando um preço. Sim. Então, nós somos alimentados pelos 5 sentidos. Aí a gente veio e leu Jeremias aqui, que os pensamentos, que o Senhor, então vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Procurar o Pai de todo o coração, ser um adorador, buscando ao Senhor, não de qualquer forma, mas em espírito e em verdade, em sinceridade de coração. Lá no livro de 1 Coríntios 10, o verso 12 e o verso 13, é que fala a respeito disso. Se os meus pensamentos são os pensamentos do Pai, olha lá, ó, 1 Coríntios 12, assim, não, peraí, deixa eu ver, João, irmão, desculpa, João 4, 23, que a gente leu agora há pouco, João 4, 23 e o 24, que diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Aí a gente volta lá no Salmos 91, que diz o quê? Aquele que habita e descansa à sombra do Altíssimo vai resistir no dia mau. Aquele que habita e se esconde na presença do Senhor, na intimidade do Senhor, vai resistir no dia mau. Vai resistir no dia da tentação. E aí, vai para 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios 10, o verso 12 e o verso 13. Nós comentamos sobre esse versículo na terça-feira na DEF e conversamos bastante. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Lembra que você é um adorador? Aquele que pensa estar firme, julgue para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui está falando a respeito de tentação. Aqui está falando a respeito de tentação. E se você for ver o contexto dessa leitura aqui, ele vai relembrar o que o povo passou no deserto, o que os hebreus passaram pelo deserto. E aí lá no deserto eles se prostraram diante de outros deuses. Lembra essa parte? Lá eles viam um milagre acontecendo no olhar ali, a nuvem acompanhando o povo de dia, à noite o fogo, né? Aí Moisés ele sobe para adorar ao Senhor no monte, fica lá 40 dias, e quando ele desce lá do monte, o que acontece com o povo? Encontra o povo como? Adorando um
bezerro, adorando um animal. E aí, eles acabaram caindo, né, nesse tipo de idolatria, reclamações. Nós somos tentados até nisso, né? E o Senhor, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Quando nós reclamamos demais, nós acabamos ocorrendo em tentação. Ele está falando ali de idolatria, está falando de reclamação, de murmuração. Quem é que está reclamando aqui? Reclama de alguma coisa. E aí nós somos tentados por todas as situações, né? O verso 12: se os meus pensamentos são os pensamentos do Pai, no momento das aflições vou saber me cuidar para não cair. Se no momento da aflição, eu estou lembrando, lembra lá dos Salmos 91? Sempre traga a sua memória aí os Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita e esconde no esconderijo do Altíssimo, está à sombra do Altíssimo, pode dizer ao Senhor. Então, se os meus pensamentos são os pensamentos do Pai, nos momentos da aflição vou saber me cuidar para não cair. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lá no verso 12 de Coríntios, abre lá. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Se você está agora, é mais fácil cair em tentação quem está na presença do Senhor ou quem está lá e cá? Ou quem não sabe o que fazer? Uma hora está na presença de Deus, outra hora está lá no mundo, lá curtindo as baladinhas. Quem é que... Os dois podem cair. Os dois. Ambos podem cair em tentação. Mas é mais provável que qual caia, amado? Aquele que está em dois pensamentos, né? Aquele que não está na presença do Senhor, constantemente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e em sinceridade de coração. Se os meus pensamentos são os pensamentos do Pai, no momento da aflição, vou saber me cuidar. No verso 13, então não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum. Ah, pastor, eu já caí, você sabe, a carne é fraca, né? Nós conversamos sobre isso na terça-feira. A carne é fraca, caí, amado. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos. Agora, para que eu não caia em tentação, eu preciso estar aonde? Na intimidade. Eu preciso estar na presença. Eu preciso estar diante do Senhor. Eu preciso seguir as orientações em que o Senhor está me dando. Igual nessa manhã eu estou recebendo instruções do Senhor, e essas instruções que eu estou recebendo do Senhor, eu não vou me revoltar com essas instruções. Poxa vida, eu estava querendo receber uma palavra de conforto para minha... E o Pai está te abraçando nessa manhã. O Pai, Ele está te envolvendo nessa manhã. E está falando para você: filho, toma cuidado, filho. É melhor você estar aqui junto comigo. É melhor você estar aqui na minha presença do que em qualquer outro lugar. Esse alimento vai fazer com que você tenha força na parte da tarde. Esse alimento vai fazer com que você tenha força no dia de amanhã. É a presença do Senhor, amados. É a presença do Senhor que faz com que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mas nós não temeremos, porque é o Senhor quem nos sustenta, amém? É o Senhor quem nos sustenta. Sou a habitação do Pai, eu me escondo na sua presença, sou um adorador, e a tentação chega, amado, como chegou para o povo no deserto, mas certamente nós não cairemos. Certamente não cairemos. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Porque eu estou vigiando, porque eu estou orando, porque estou vendo os testemunhos, estou vendo o que é que está acontecendo.
Amém? O Pai não permite sermos tentados além do que podemos suportar. Ele sempre nos dá um escape. É tempo de nós nos consertarmos diante do Senhor. E Ele sempre está de braços abertos, nos recebendo. Agora, não tem, eu falo isso na DEF e falo para todos nós aqui, o preço do pecado sobre as nossas vidas, a gente acaba colhendo por causa do preço do pecado. O Senhor, Ele está pronto a te perdoar. O Senhor, Ele conhece cada coração, né? E Ele fala assim, de bom grado. Põe no Salmo 91, Rafa. 91. Ele fala assim, como é que é? Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O outro verso. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Qual que é que fala de bom grado, que Ele perdoa de bom grado? Ah não, Isaías 55, né? Isaías 55 aqui, ó. Espera aí. Um momento. Aqui, ó. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Então o Pai, Ele está pronto para nos perdoar. Mas sempre que eu cair, o Pai perdoa? Sim, Ele perdoa, Ele está pronto para perdoar. Ele é Senhor, Ele é amor e Ele te perdoa. Agora, amado, se eu ficar levanto, caio, o que vai acontecer? Eu vou me quebrando. Se eu estou caindo, de repente eu machuco o meu pé. Pois eu quebro a minha perna, e aí eu começo a mancar. Então o fruto do pecado, eu acabo colhendo sobre a minha vida. Então se eu ficar errando o alvo toda hora eu vou errando o alvo, o que acontece? Eu vou me prejudicar. Não é porque o ladrão foi preso e se arrepende do seu pecado lá dentro da cadeia, e Deus conhece o coração dele, que foi sincero e ele se arrependeu, não é por isso que ele vai sair da cadeia. Ele paga o preço, e assim nós pagamos o preço por causa do nosso pecado. Mas o Senhor perdoa? Sempre, Ele perdoa, mas nós pagamos o preço por causa do fruto do pecado. Amém? Vamos encerrar no Salmo 91, vamos ler? Em nome de Jesus. Vem aqui ler, pastora. Termina aqui o Salmo 91. Dá sequência nessa palavra linda. Paz do Senhor, igreja. Eu estou sem óculos, mas vamos ler por aqui. Vou ler por aqui. Eu esqueci o óculos. Vamos ler, irmãos. Salmo 91. É isso que é para ler? Salmo 91, né? Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo, no abrigo ou no esconderijo, né, algumas versões, do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vou começar a fazer ressalva. Ele falou: se eu posso fazer, eu quiser fazer ressalva, né, irmãos? É comigo. O que acontece? Nós temos que entender, irmãos, esses salmos, ele é muito importante, mas tem alguns detalhes que às vezes a gente não percebe. Aquele que habita no esconderijo, pode dizer ao Senhor. Então, na verdade, a gente pode entender que é uma habitação, mas para chegar nessa habitação é um esconderijo. E que demanda, que depende de um certo esforço para chegar nesse esconderijo. Precisa querer encontrar. É um esconderijo que não é para qualquer um, é para aquele que realmente quer.
para aquele que realmente tem motivação, aquele que realmente entende o mistério no espiritual. Porque não são todos, como diz aí, que pode dizer: tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque a gente percebe se a gente realmente encontrou esse refúgio, encontrou esse esconderijo no momento da adversidade. Porque é no momento da adversidade que a gente vai observar o que é que sai da nossa boca. O Senhor é meu Deus em quem confio, o Senhor é minha fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro, um lugar em qual o inimigo não encontra. Então nós precisamos, primeiro é condicional esse salmo. Não adianta falar que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, se eu não encontrar o esconderijo do Altíssimo. Percebe, irmãos? Então o esconderijo do Altíssimo é para aquele que é sensível. O esconderijo do Altíssimo é para aquele que tem uma vida devocional. O esconderijo do Altíssimo é aquele que se interessa pelas coisas espirituais. Aquele que considera as coisas espirituais. E que sabe, que já entendeu que a vida não se resume somente nas coisas humanas. Porque senão, se a pessoa não tiver esse feeling, não tiver essa sensibilidade, o nascer de novo no Espírito, é isso. É perceber que o Espírito habita em mim e que o Senhor me convida para um outro olhar na terra. Eu entendo que eu tenho um olhar humano, eu entendo que eu tenho um olhar de tarefas, um olhar de trabalho, mas eu também entendo que a minha vida é espiritual e que as outras coisas elas são fora isso. Elas só acrescentam nessa vida espiritual. Aquele que é nascido de novo, ele inverte a vida. A vida ela é invertida. A cadeia de comando é outra. Nós vivemos pelo Espírito. Então, é difícil. É só pela conversão no Espírito Santo. É quando nasce de novo. Eu entendo claramente isso no Evangelho. Não sei se os seus irmãos entendem isso. Porque às vezes, por que não conseguimos viver o novo nascimento? Porque não nascemos de novo. Por que não conseguimos buscar uma vida devocional? Porque não temos prazer nela, porque não entendemos, porque não somos espírito. Então não adianta eu querer uma pessoa que faça algo se ela não tem aquela natureza. Percebe? Por que é tão difícil orar? Porque eu não tenho natureza de oração, eu não tenho ligação com Deus, eu não tô no reino ainda. Então é muito isso. Eu sou humano e só humano, eu não sou espiritual ainda, não nasci de novo. Então, quando a gente nasce do Espírito, a gente naturalmente começa a considerar as coisas do reino espiritual. É que a gente tem que vir com lucidez mesmo, né, amor? Ministrar, sim, com essa questão. Porque a gente fala assim, que nem eu estava até olhando aqui, tem um plano aqui na YouVersion, que se chama assim, a importância da vida devocional. Depois vocês procuram esse plano. A importância da vida devocional. É um plano muito legal que tem na Bíblia YouVersion. E se a gente for parar para pensar, a vida devocional, olha só, coisinhas bem pequenas que vincula isso daí do habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque é lá no esconderijo do Altíssimo que é a vida devocional, é o caminhar e o crescer em Deus e com Ele a cada dia, porque Deus, a partir do momento que a gente vai crescendo nele e com Ele, Ele vai mudando o foco, Ele vai arrumando o nosso foco, Ele vai tirando o nosso olhar para o mundo e colocando o nosso olhar para o reino. Então, a nossa vida, o nosso comportamento vai seguindo esse foco. Percebe? Se a gente não mudou o foco, a gente continua olhando para a humanidade só para aqui na terra, fincado raiz na terra, como se não tivesse eternidade, o que acontece? O meu comportamento vai ser projetos, ideias, realizações só desse plano. É natural isso. Então, se os irmãos me permitem refletir dessa forma, eu penso que a mudança de comportamento está diante daquilo que eu entendo de vida, o que eu quero para a vida. É aquilo, né? A prioridade tem que ser Deus. Tá, qual é a minha prioridade? A minha prioridade não é o que eu falo. A minha prioridade é o que eu faço de fato. Profundo isso. Então, quando você tiver que responder qual é a sua prioridade, olha de verdade o que você tem feito
todos os dias na semana e responde qual é a sua prioridade. Porque eu posso falar uma coisa e estou agindo de forma diferente, né? Mas então, porque eu falo a minha prioridade, mas é um engano, né? Porque não é minha prioridade. Minha prioridade não é devocional, ou é? Minha prioridade é levantar, primeiro levanto e escovo os dentes. Então, minha prioridade é escovar os dentes. Aí depois eu vou, tomo café, ou não, minha prioridade é tomar café. Depois, escovar o dente em segundo plano. Eu preciso olhar o que é prioridade. A minha prioridade é... Eu sou cristão, porque o ser cristão, prioridade é o reino. Então, como que é a minha prioridade? A minha prioridade é primeiro fazer algo, eu resolver todas as coisas na terra, o que sobrar eu resolvo as coisas do céu. Isso. Então, não é prioridade. E não tem problema, você só tem que assumir que não é prioridade. E tá tudo bem para você. Não é. O problema é que a gente se engana, a gente fala que é espiritual e não é. A gente fala que quer Deus, mas não quer. Então, eu acho que primeiro de tudo na vida, a gente precisa ser verdadeiro com a gente. Porque senão a gente vai jogando e vai entrando nesse mundo de fantasia cristã. Nesse mundo de coisas, de igreja, de congregar, né? E não vai ser legal. E você sabe que está sendo pesado, você está fazendo isso para mostrar ou não. Precisa ver o que é que está motivando você de estar aqui, de buscar a palavra, de ler a palavra, de falar a paz do Senhor. Porque de repente é a paz. O que é a paz? É só um hábito, um costume. A paz de Deus. É um hábito, um costume. Ou uma religiosidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, ou irmão. é uma religiosidade que também é um hábito para mostrar que eu sou cristão. Isso não importa para Deus. De verdade. Eu tenho até medo de falar isso porque eu olho para mim, né, irmãos? Eu estou falando para vocês e para mim também. Então, isso não importa. O que Deus quer é o nosso coração. Deus não quer regras religiosas. Ele não precisa. Ele tem uma multidão de anjos lá para o adorar todos os dias. Ele não precisa que a gente fique, oh, o Senhor lava... Não precisa disso. Agora, quando a gente reconhece o poder, a soberania dele, como Senhor de todo o universo, da criação, e que existe realmente, de fato, é real... Dos nossos lábios sai glórias a ti. Aleluia. Então, sai como fruto de um reconhecimento da sua pessoa. Então, a paz do Senhor, eu não sei se vocês já pararam de pensar, tem um plano de leitura também assim, que a paz é uma pessoa. Na YouVersion tem também um plano de leitura com esse título. A paz é uma pessoa. Quem é? É Cristo. Mas não é no sentido de eu considerar Cristo e começar a falar de Cristo. Não é isso. A paz não é assim. A paz vem de eu grudar em Cristo. Vamos refletir junto, né? Entendo Cristo, começo a buscar na Escritura como que é Cristo, o que Ele propõe para mim na vida. E conforme eu vou seguindo as orientações desse que eu decidi seguir, meu mestre, que é tudo para mim, sem muita emoção, mas lucidez mesmo, quem é... Eu acabo recebendo paz, porque ele vai me ensinar a viver. Então, a paz não é ele que eu penduro no pescoço, eu ponho na parede, eu saio andando dele. Não é. A paz é ele na minha vida. A paz é ele na direção dos meus passos. A paz é ele me influenciando nas minhas escolhas. A paz é ele sendo o Senhor mesmo, dirigindo. Acalmando o meu coração, me dando a certeza de uma eternidade, trazendo mesmo a sua graça sobre a minha vida, Aleluia. tendo prazer e aquela decisão como um desafio, eu posso ser melhor e eu vou ser melhor. Eu não vou guardar nhenhenhé, mágoa, nhenhenhé, disputar. Não existe nhenhenhé, né, com Deus. Então, é isso que eu acho que a igreja de Cristo na terra precisa ouvir diariamente. Palavras lúcidas. Eu posso pegar e falar a paz por mão, eu chego lá e a paz do Senhor Jesus, irmão. Beleza, a paz do Senhor Jesus. Aí, na mesma hora, eu posso estar totalmente atribulado com as minhas ações, aí aquela paz que eu desejei para ele não vai olhar para a paz que eu desejei, mas para as minhas ações, que foram contrárias, de repente, à paz que eu desejei. Aí qual que ele está recebendo? De repente está no mesmo ambiente, você desejou a paz, mas está no ambiente, você está expressando o que não é paz, qual que você vai receber? É difícil, é mesmo, é difícil. É o que eu vou ministrar terça-feira, já fica o convite aqui. Eu e mais acho que 2 ou 3 pregadores, né? Nós vamos, a Sâmia e a Dani, é. Nós vamos ministrar na terça-feira para a família.
Os pais vão estar aqui, vocês são todos convidados, Tá porque ali, ó, todos na nós tela. participamos de uma família, né? Então, nós vamos ministrar para a família. E, Samia, manda para mim isso daí, por favor, antes que eu esqueça de te pedir. Coloque isso nas suas redes sociais, irmãos. Nós vamos ministrar para a família, para relacionamento. Nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho da importância da família e do relacionamento dentro de casa. Eu vou ser a primeira a ministrar aqui na terça-feira. Eu vou falar um pouco sobre essas coisas, por exemplo, em relacionamento. Começa-se tudo assim, né? Vou dar um spoiler, né? Meio que é isso que fala a palavra. Começa bem assim, né? É tudo uma coisa que é um encaixe. Como que chama isso quando encaixa? Engrenagem. Então, olha só o que acontece. É bem assim, né? Os filhos, para tratar filhos, precisamos tratar relacionamentos. Para tratar relacionamentos, precisa tratar a pessoa. E essa pessoa veio de uma família que também viram os relacionamentos, que foram indivíduos, que vieram de outra família. Então, às vezes, a gente está reproduzindo aí manias de famílias lá de não sei quanto tempo. E a gente nem sabe. Então, os relacionamentos, eles são muito sérios. Muito sérios. E precisam ser tratados indivíduos também dentro desse relacionamento. E aí o que acontece? Junta um indivíduo, mais outro indivíduo, se casa, vai viver dentro da casa. Aí tem filho, aí cada um de um jeito, aí tem as discussões, não entra naquela sintonia, é aquela bagunça, aquela salada. E a criança, na verdade não é só criança, todo relacionamento, todo, quando eu digo todo, é todo. Geralmente eles não levam em conta muito, eles não absorvem muito só o que você fala. Eles vão lembrar lá na frente, nas emoções e na sensação que eles tiveram quando eles estiveram com você. São as emoções. Tanto é que você pode ver nas primeiras impressões. Quando olha para a pessoa e fala, ai, que pessoa chata. Por quê? Porque não teve uma boa impressão no primeiro contato. E aí vai vendo. Então, muitas vezes, nos relacionamentos, as emoções que ficam, os impactos, as marcas, sabe? Que ficam nas pessoas, através do nosso comportamento. É uma pincelada do que vai falar na terça-feira, viu? Amém? Vamos ler Salmo, vamos ler Salmo. Salmo, então, vamos lá. Só para ler, eu vou ler agora até o fim. Teve uns irmãos que não gostou que eu te parei. Verso 3. Verso 3. Verso 2, para pegar o fio da meada. Pode dizer, então aquele que habita no esconderijo, pode dizer, tu és o meu Senhor, meu refúgio, em quem confio. Ele, então é só depois disso tudo aí, que eu não vou entrar no assunto de novo, né? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá, é o Altíssimo, com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade significa uma vida de fé, que ele é fiel para te livrar. Aleluia. É bem isso. A fidelidade dele, eu creio que ele é fiel, que ele é Senhor suficientemente poderoso para qualquer coisa. Aí vai. Você não temerá, olha as consequências, tudo de estar no esconderijo do Altíssimo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, aleluia, mas nada o atingirá. A ti, Jesus. Significa, 1000 cairão ao seu lado, irmãos, significa que a situação aquela coisa que traz calamidade, medo, desespero, está grudadinho em você. Pode cair ao seu lado, mas não toca. Percebe isso? Olha só. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Ímpios é aquele que conhece Deus, mas não segue. Aquele que não ouve. Aquele que sabe que só está ali como espectador. Tá? Olha lá. Volta 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você, de novo, voltou para o primeiro. Percebeu, irmãos? A Bíblia é autoexplicativa. Por isso que a gente tem que estar atento quando ouve. Por isso que vida devocional é assim, ó, é a atenção voltada para aquele momento.
Atenção voltada para o que você está fazendo. O que está acontecendo é que a Bíblia, a leitura, virou automatizada também, junto com tantas outras coisas, como dirigir um carro, né? Quando você vai ver, você já está no farol da frente e nem percebeu chegar, né? Ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, se você fizer, é problema nosso. Né? É problema nosso. As pessoas não querem, as pessoas falam com a gente, ou chegam com a gente, ou a gente mesmo com Deus, chega assim, mas Senhor, isso. Quando Ele olha para nós e faz a gente refletir na nossa vida, Ele fala assim, como tem sido a sua vida? A gente fica irado. Porque a gente não fez e quer receber o retorno. Quer receber, e não, é fruto do nosso comportamento. Olha só, nenhum mal o atingirá, desgraça vai chegar à sua casa nenhuma, porque os seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito. Porque nós temos aliança com Ele, compromisso com Ele. Estamos juntos nesse reino. Se fizermos parte desse reino, o reino do mal e das trevas não toca. E aí, se tocar, é porque demos brechas. Olha só, para que protejam os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você vai pisar o leão e a cobra. Vai pisotear o leão forte e a serpente. Tudo aquilo que parece forte para você. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Deus falando, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele, é Deus falando, clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. A gente só quer essa parte honra, né? Vida longa eu lhe darei. Quem não quer morrer? Eu. Então você também não, né? E lhe mostrarei a minha salvação. A salvação, na verdade, irmãos, não é só aquela coisa de herdar céu. Entendam isso. Em nome de Jesus. Salvação não é ir para o céu. Salvação é se tornar filho de Deus. Salvação é mudança de DNA, de atitude, é ser remido com o sangue de Jesus, é entender que agora eu sou filho, eu sou salvo, eu sou remido, eu sou liberto de todo o mal, porque eu tenho agora um parceiro aí, ó, que me cobre com o sangue dele, que é Cristo Jesus na minha vida. Isso é salvação. Mostrarei a minha salvação. Naturalmente, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há, Romanos, para aquele que está em Cristo Jesus. Percebe? Salvação é quando eu me esvazio de mim e Deus habita em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O perfume de Cristo está exalando na terra, está exalando com os amigos, está exalando nas relações sociais. Então é muito lindo. Acabou? Acabou. Irmãos, eu quero fazer uma oração pela filha da Simone. Essa menininha, que está assim, tirando a paz por conta de alguma situação nas suas emoções, na vida emocional, psíquica dela. Está muito difícil. A gente não sabe ainda, parece que ela foi, não sei se é ainda diagnosticada, fecharam um diagnóstico como um transtorno opositivo, desafiador, que é o TOD, ou um outro transtorno ainda de alteração de humor, enfim. Mas está difícil, ela teve que ir embora, porque a menina não permitiu a mãe ficar, e ela está tendo está tendo crises, ela está em tratamento, e eu gostaria que nós, como igreja, orássemos por ela, que é uma situação muito delicada e que a mãe está em desespero, e orasse também, eu peço, pela minha prima Raquel, eu coloquei no grupo, vocês lembram? A minha prima Raquel, ela tem espondilite anquilosante, é uma doença autoimune que vai tirando, acabando com todas as cartilagens juntas, e ela vai esfarelando, e ela teve que fazer, artrodose, eu acho, o nome da cirurgia, que é uma imobilização do pé, porque não tem mais cartilagem, e ela não aguenta de dor à base de morfina, de tramal e tudo mais, e ela não vai conseguir mais mover o pé, porque ela vai colocar um parafuso para imobilizar. Já pôs, né? Já fez a cirurgia ontem.
E é uma moça jovem e na cama direto, e isso vai definhando. Ela tem problemas de desgaste na coluna, e isso pode até quebrar. Então é muito delicado. Eu peço aos irmãos que me ajudem em oração, em nome de Jesus, e essa criança também. A minha mãe, na quinta-feira, também estará fazendo uma cirurgia de glaucoma. Peço oração. O Dias da Débora, situação muito delicada. Segundo a Débora, não tem mais jeito no sentido de colocar um stent, porque senão pode piorar. O Lucas, da Milena, com problemas seríssimos, ele não consegue se firmar, desanimou, e problemas para o Senhor libertá-lo mesmo dessas drogas malditas. Em nome de Jesus. A minha vida, dia 20, eu também estarei fazendo uma nova cirurgia. Eu acredito que vou ficar 30 dias aí afastada. Eu vou fazer uma cirurgia de hérnia bilateral inguinal e também no umbigo. Já faz um tempo eu vou colocar umas telas aqui por dentro, aqui, mais uma partezinha aí para ser tratada. Mas eu estou em paz, né? Já está marcado dia 20, espero que dê certo. O que mais? Vocês falaram mais alguma oração? Mais alguém precisa de alguma oração? Amém. Como que ela chama? Creuza. Ela é deficiente? Santo Deus. Vamos orar pela Creuza. Santo Deus. O Bruno? Tá doente? Tá. Colocar o grupo de louvor também. Pelas famílias. O Dudu, filho do Bruno. Amém, irmãos? Vamos orar por essas pessoas? Vamos orar como igreja? Em nome de Jesus. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E nós cremos num Deus real. Cremos num sangue vivo de Jesus que liberta, que transforma. Pelas suas pisaduras que ele passou lá atrás, nós somos sarados. Pelas suas feridas, nós somos curados. Pelo castigo que ele sofreu, ele nos trouxe a paz. Eu oro também para que o Senhor possa guardar todas as emoções de vocês. Em nome de Jesus. Toda paralisia eu estou sentindo de orar. Sabe, nesse sentido de começa uma coisa, não termina, que fica patinando na vida, que não encontra coisa nova. Eu quero declarar sobre vocês, irmãos, novidade de vida. Novos começos. Decisões novas chegando. Conquistas, relacionamentos saudáveis. Sabe, eu quero declarar sobre vocês sintonia nos relacionamentos, sobre nós, que nós possamos viver a vida que Deus tem para nós, aquilo que nós não sabemos fazer, que possamos pedir para Deus como faz. O que nós precisamos fazer, Senhor? Que o nosso corpo, irmãos, eu quero orar nesse momento e declarar sobre você, que o seu corpo, que o meu corpo, ouça a voz do nosso Criador e receba vida, e receba vigor. Que o pulmão do Wilson seja alcançado em nome de Jesus. Que as vidas sejam renovadas. Que a prosperidade financeira chegue nos lares, chegue nas contas. Que a sabedoria para administrar as coisas. Que você possa ter, sabe, o feeling, sensibilidade para administrar as coisas. Que o Senhor alcance a irmã Angélica, a mãe do nosso irmão Vini. E que o Senhor coloque paz no coração do Vini, porque às vezes ele não expressa, mas ele fica angustiado. Que o Senhor possa tratar nas casas, trazer alegria dentro dos lares, trazer vigor, trazer ânimo para começar coisas novas, tirar o medo de decisões. Que todo medo que paralise, que cai por terra agora, no nome de Jesus. Todo laço também nos relacionamentos que caiam por terra. Que vocês jovens tenham sensibilidade até para dizer sim nos relacionamentos.
que nenhum engano da serpente, querendo tirar a sua paz, querendo promover desgraça, querendo promover tristeza, tenha poder sobre a sua vida. O inimigo, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai voltar. Ele não tem poder. Satanás, bate em retirada. Pega tudo que é seu e bate em retirada da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, do nosso emprego, da nossa saúde. Em nome de Jesus, alcança, Deus, com poder as vidas. Alcança, Deus, com poder a saúde dos meus irmãos. Por isso, todo nome que se diz de doença, espondilite, TOD, câncer, artrose, depressão, pressão alta, diabetes, todo problema que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós colocamos por terra, porque a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, quer seja nome de qualquer enfermidade, está abaixo do nome de Jesus. Senhor, se tiver algum irmão meu aí cego, cauterizado, que não está sensível ao mover do teu espírito, desenvolve agora. Oh, aleluia, oricantarabalás. Desenvolve agora. Toca agora no coração desse irmão que não avança no reino, que não avança no espírito, que não se mobiliza para as coisas do alto, que não tem força para o devocional. Em nome de Jesus, Pai, dá autoridade e ousadia para esse irmão que está aqui e aquele que está me ouvindo para se posicionar no reino. Em nome de Jesus, toda dor na coluna, visita, Senhor amado, a irmã Creuza, Senhor, que está na cama, alivia essas dores. Pai, visita essa menininha, a filha da Simone. Em nome de Jesus, todo espírito de fúria, todo espírito de rebeldia, Satanás, você não tem poder para usar a boca dessa criança. Em nome de Jesus, Ana, seja alcançada agora, no nome de Jesus. Senhor, entra nela agora, e tudo aquilo que vem para tirar a paz, todo espírito opressor, todo espírito de desafiador, eu coloco por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. Satanás, você não vai atrapalhar essa mulher de louvar e engrandecer o seu Deus, essa mãe. Em nome de Jesus. Os filhos, alcança, Senhor amado. Senhor, o filho da Eliane, Pai, o pequeno e o maior. Toda a fúria do inimigo, todo aquele espírito maligno que está do lado ali, tirando a paz, eu repreendo no nome de Jesus. No nome de Jesus, alcança as emoções da Sara. Em nome de Jesus, liberta essa menina para que ela possa caminhar em vitória. Em nome de Jesus, Senhor, firma o Vitor na tua presença de uma vez por todas. Esse homem guerreiro, independente, Senhor amado, daquilo que ele tem visto, vivido, que ele possa ter um particular contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, visita os lares, abre as madres, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro fertilidade, eu declaro, Senhor amado, uma vida nova. Eu declaro, Senhor amado, teu sangue visitando desde a cabeça até as plantas dos pés. Eu declaro projetos no reino. Eu declaro projetos no reino. Eu declaro autoridade, dá sabedoria para organizar o tempo, dá sabedoria para organizar as coisas, porque aquilo que vem de ti é leve. Eu declaro leveza, Rafa. Eu declaro paz do Senhor. Eu declaro sabedoria para dizer sim, para dizer não, limites, que as coisas do reino não sejam roubadas. Em nome de Jesus, visita os casais, visita as crianças. Senhor, você consegue comigo unir a fé comigo e dizer com autoridade: eu não vou parar, eu vou continuar,
eu vou prosseguir. Satanás, você não tem poder na minha vida. Você consegue, com autoridade, dizer: eu não vou parar. O propósito que Deus tem na minha vida vai continuar. Toda culpa, todo jugo, toda acusação cai por terra agora, no nome de Jesus. Sai, Satanás, sai da vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Todo engano de estar vivendo essa vida e não pensar nas coisas espirituais, Senhor, liberta o olhar, liberta o olhar, em nome de Jesus. Ore comigo, irmãos. Deus está agindo no mundo espiritual. Deus está agindo no mundo espiritual. Deus alcança as famílias. Agora é momento de você orar pela sua família. É momento de você orar pelos seus filhos. Pai, alcança a Daniela, alcança o Vinícius, alcança. A igreja se levanta nessa manhã. A igreja se levanta nessa manhã. E nós não vamos parar. Nós vamos arrancar Satanás, você das mãos da família. Satanás, você não tem poder. Você não tem poder. Alcança a mãe da Sâmia. Senhor, dá saúde emocional para essa mulher. Abre o olhar dela. Eu quero declarar amadurecimento. Eu quero declarar: tira todo espírito de drama, todo espírito de baixa autoestima, todo espírito de confusão. Senhor, visita a Samira, em nome do Senhor Jesus. Visita essa menina. Pai, visita o Charles, em nome de Jesus. Eu quero declarar: entra agora naquela casa, entra agora com aquela menina também. Vem trazendo, vem incomodando, vem atraindo, vem inspirando, vem movendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar vida. Eu quero declarar vida. Pai, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Visita, visita, visita. Liberta, liberta, liberta. Quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra todo o poder, tudo aquilo que está minando a nossa força. Pai, é como se eu visse agora, irmãos, em nome de Jesus, creem nisso. Ah, Deus, é como se eu visse a gente saindo das águas, sabe? Saindo de águas, saindo a cabeça das águas, assim, ó, e colocando para fora a cabeça, renascendo, revivendo, com a vida de Deus sobre as nossas vidas, com a paz de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia! Não há Deus além de ti. Não há, Senhor, mais lindo, mais doce, mais amoroso, mais acolhedor do que o Senhor. O Senhor nunca despede fora. Trabalha nas emoções. Trabalha nas emoções do Maicon. Trabalha nas emoções, Pai, de cada irmão meu. Trabalha nas emoções. Trabalha nas emoções. Todo complexo de inferioridade que cai por terra agora no nome de Jesus. Irmãos, somos igreja. Irmãos, somos família. Irmãos, estamos caminhando juntos nessa terra. Irmãos, nós não vamos parar. O inimigo abate, mas aí Deus pega um e levanta, pega na mão e levanta você. Nós não vamos desanimar. Que nós possamos ver mesmo, viver mais e mais sendo igreja. Sendo igreja. Se você não está tendo força, pede ajuda. Às vezes a gente não sabe do que está acontecendo no seu coração. Dificuldades. Nós estamos juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele pode dizer: o Senhor é minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Aleluia! E nós somos esses, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Põe louvor aí, Rafa. Já refúgio a glória eterna. É.
Essa é sua, aquela é minha. Fala aí. Vocês são muito tímidos. Eu tenho vontade de bater em vocês. Porque vocês são muito assim, ó. Tem que animar. Vocês são tímidos. É a máscara? Vocês são tímidos. Satanás, ele faz... você faz não, ele faz... você faz... Tem que ser assim, irmãos. Louvemos ao Senhor, amados, em nome de Jesus. Vencendo, vem Jesus. Amém. Ô, Sâmia, o inimigo faz assim pra você. E você faz o quê? Como que é?